Olá, pessoal. Olá, estamos ao vivo, então, através do nosso Instagram, do @Novo Rural, mais uma terça-feira. Vamos deixar o pessoal entrando. Hoje a gente está fazendo um pouquinho mais cedo a nossa live por aqui. Mais tarde, às 19, a gente tem uma outra live para acompanhar aí do pessoal da Emater sobre turismo e erva mate. Então hoje a gente alterou um pouquinho o nosso horário das lives de terça-feira para as 18 horas. Oi, Cleide, oi, vamos ver, Keila, Luiz, obrigada por estar aí. Raul, hoje o tema é paisagismo, jardinagem, então eu logo vou chamar a Dulce, que vai estar conosco aqui, a Dulcineia, que é assistente técnica regional da Emater, da área social. William, isso aí, gente. Vamos chamando, opa, o Nairo também está conosco, obrigada, Nairo. Vamos compartilhando aí essa live ali no aviãozinho, mandem para os amigos, para quem gosta desse tema. Olá, Josi, seja bem-vinda, você também. E vamos ver se a Dulce deve estar entrando também na live para eu poder chamá-la. E, bom, gente, mas eu já vou contextualizando por aqui. Depois esse conteúdo também vai ficar salvo. Oi, Josi, tudo certo? Esse conteúdo vai ficar salvo tanto aqui no Instagram, a gente vai repercutir também no nosso Facebook. E a gente sempre faz um podcast também nos próximos dias aí para o pessoal acompanhar ainda mais esse bate-papo por aqui. A Dulce entrou. Legal. Gente, eu vou contextualizando antes de chamar a Dulce aqui para o nosso bate-papo, que então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre jardinagem, sobre paisagismo, um tema que o pessoal da Emater, através da Extensão Rural Pública, né, do nosso estado, também trabalha com as famílias rurais. E a gente está planejando, programando uma novidade aí para os próximos meses. Então, a gente vai anunciar por aqui hoje também o que a gente está planejando para esse segmento. E aí a gente vai fazer algumas reflexões aqui com o suporte da Dulcineia, que é uma das profissionais da Emater, que também tem estudado o assunto, trabalhado esse assunto com as famílias do campo, tá bem? Eu vou convidar a Dulce aqui. Aí a gente vai começando a nossa conversa. Oi, Thaís, Maristela, quem tiver dúvidas, comentários, enfim, contribuições para fazer em relação ao assunto. Oi, Dulce, tudo bem? Oi, Graci, tudo bem? Tudo ótimo. Você está me ouvindo bem aí? Como é que estamos? Sim, eu te ouço perfeitamente. Tá, ótimo, porque eu também estou te ouvindo bem, então tá tudo certo. Deixa eu só melhorar aqui para deixar um pouquinho mais longe. Ótimo. Dulce, eu estava já contextualizando um pouquinho aqui para o pessoal em relação ao nosso tema de hoje, né? A gente sabe que a questão do paisagismo, da jardinagem, também é um dos assuntos que está sempre em voga aí na equipe da Emater, através da extensão rural para as nossas famílias. E para começar, eu gostaria de entender um pouquinho como é que tem sido essa abordagem, né? Eu sei que tu tem uma longa trajetória aí dentro da Emater e nesse segmento também. E até entender um pouquinho como é que está essa abordagem nesse momento, né? Porque a gente está, enfim, no momento um pouco particular, né? De um distanciamento social, como a gente vem dizendo, e estamos em pandemia, então a gente sabe que tem algumas peculiaridades, né, nesse momento. Mas, para começar, eu gostaria que tu explicasse para a gente qual que é a abordagem que a extensão rural pública hoje tem em relação a esse assunto. Muito bem, olá, Graci, olá a todos que estão nos acompanhando nesse momento, colegas, amigos. Para as área Emater, a melhoria de arredores, assim chamada, né, que aí sim integra todo o cuidado com o entorno da propriedade, a questão do saneamento básico ambiental, a questão da moradia também, e é claro, os jardins.
Então, esse é todo o contexto, né? Esses temas que a Ascari Mater trabalha há décadas, né? Só que a gente vem dando uma roupagem e um foco a esse trabalho. Nós, fazem 5 anos que a gente tem uma campanha regional, né? Minha Propriedade, Meu Paraíso, para justamente os colegas terem esse instrumento, esse diálogo com as famílias da nossa região, dos 42 municípios, para falar nisso e usando as diversas metodologias nossas, né, que vai desde uma live agora, né, também programas de rádio, dias de campo, oficinas, né, mutirões, reuniões, palestras. E também nas visitas, essa abordagem. Porque a extensão rural é esse olhar do todo. Então, os nossos colegas vão até a propriedade ou fazem uma metodologia para trabalhar algum assunto na atividade técnica produtiva, mas não deixam de olhar, não devem deixar de olhar o todo da propriedade e da família. Isso é extensão rural. Fosse só assistência técnica, iriam lá ver a questão do milho, do bovino de leite, do açude, da horta, mas a extensão rural faz isto também, né? Agrega este serviço também quando faz a assessoria às famílias rurais. E aí agora, para este ano, nessa caminhada, como eu estava te dizendo, a gente está com o projeto Jardins do Norte Gaúcho. A gente vem aí conversando sobre isso com os colegas e já iniciamos isso, mas por que Jardins do Norte Gaúcho? Porque quando a gente fomentava essa ideia, até com a nossa gerência regional, Luciano, Cleomar, a gente falava tanto na importância desse entorno da propriedade, desse se sentir bem, porque o objetivo é melhorar a renda do agricultor, das famílias. Mas essa renda traz a realização, somente ela. Então, esse sentimento, né, de melhorar a renda, a autoestima, a saúde, o bem-estar e, é claro, a alegria daquela família por morar naquele lugar. E aí a gente falava tanto do Norte Gaúcho, até mesmo da colonização da nossa região aqui, né? Os primeiros que vieram, imigrantes, foram ficando na região dos Sinos, né? E depois as outras levas, então subindo aqui para o norte. E muitas vezes a nossa região olha então para a serra, olha para essas outras regiões, né? Sempre o jardim do outro é mais bonito, a grama do outro é mais bonito. E a gente tem essa pretensão, né? De que o nosso espaço seja o melhor. Esse é o nosso mundo, esse é o nosso paraíso. E nós temos que falar muito disso para conseguir agir, para conseguir levar a fazer essas mudanças muitas vezes na propriedade. Então, nós temos famílias que culturalmente já observam isso, temos famílias que ainda precisamos falar um pouco mais. Então, Jardins do Norte Gaúcho vem com essa roupagem, para que os nossos colegas tenham mais foco, mais direcionamento na hora da assessoria na propriedade e também para que nós consigamos levar um pensar coletivo. Eu gosto muito disso, né? Um pensar coletivo. A revista Novo Rural junto conosco nesse pensar coletivo e a gente falando cada vez mais disso, né? E inclusive seguindo tendências. Esse é um trabalho que segue tendências. Pois é, eu comentei com o pessoal antes e a gente até, nos materiais em que a gente comentava dessa nossa conversa aqui ao vivo, compartilhando aí com quem está conosco. Oi, a Valéria entrou também. Valéria, que bom que você está aqui com a gente. Miguel, eu vi que o Flávio está por aí, enfim, tem uma galera aí, o pessoal da Emater também prestigiando aqui nosso bate-papo. Que bom, gente, vão convidando os amigos e, como eu disse, esse material vai ficar salvo, então a gente vai repercutir ele também, mas a gente usou essa ferramenta para facilitar né, essa comunicação com vocês, com o nosso público, e porque a gente vai anunciar uma novidade também hoje aqui, depois, né, Dulce, a gente vai contextualizar algumas coisas e temos uma novidade que a gente está bem feliz em poder compartilhar de uma forma Vamos muito mandando singela, o assim. aviãozinho, né? Mandando aviãozinho. Isso aí, pelo aviãozinho a gente vai disparando aí para os amigos. E tem uma questão, Dulce, que eu vou aproveitar um gancho que tu comentou agora.
de a gente enxergar a propriedade rural como um todo, não só lá na parte econômica, mas eu tenho certeza que tem um aspecto, e eu acho que até já vi, talvez tu ou algum profissional, algum colega comentar sobre isso, que quando a gente tem um projeto de jardinagem, ou de qualquer forma que a gente tenha um olhar mais cuidadoso para isso, a valorização financeira da propriedade também aumenta, né? Porque isso soma na valorização de uma residência que está ali, como é que a gente diz, das benfeitorias que normalmente tem numa propriedade, né? Então, a gente talvez justamente está no momento de quebrar alguns paradigmas, né? Ter esse olhar estratégico também para isso, que de fato tem toda essa questão do bem-estar, mas também é para valorizar o que já tem um valor imensurável, né, para as famílias, né? Mas que para quem chega lá causa um impacto tão grande, né? A gente vai tanto para o interior, assim, e quando você chega num lugar que tem um jardim, você enxerga que tem coisas cuidadas ali, a gente também, como pessoa, se sente cuidado, né? Por aquelas pessoas que estão bem ali recebido. recebendo. Isso, então, quer dizer, tudo uma coisa vai somando a outra, né? Mas falando um pouquinho mais do projeto, eu queria também entender, quer dizer, vocês, obviamente, têm todo um trabalho, uma fundamentação nisso, né, Dulce? O que vocês têm estudado e compartilhado com os colegas? Porque, para quem não é da Emater e está conosco, a Dulcineia, como assistente técnica regional, e me corrija se estou errada, Dulce, mas tem esse desafio aí em parceria com a gerência. Oi, Evelise, tudo bem? Que bom você aqui com a gente. Tem esse desafio justamente de liderar essas ações e tornar elas realmente regionais, né, Dulce, no nosso contexto. Mas voltando para a pergunta, vocês têm buscado esse embasamento teórico também para isso, né? Quer dizer, vocês estudam muito essas técnicas para pensar nesse trabalho final lá na ponta, para o produtor rural. Eu gostaria que tu compartilhasse um pouquinho com a gente isso, né? Eu sei que esse ano vocês também capacitaram aí, o pessoal aqui da região capacitou todo o estado nesses segmentos de paisagismo, de jardinagem, quer dizer, de fato, é uma área que também precisa de bastante estudo, né? Certo. Inclusive, na Emater, né, a gente há décadas trabalha a melhoria de arredores, mas talvez um aprofundamento no assunto jardins, né? Isso faz parte da nossa realidade atual. Então, tendo a missão de trabalhar com a melhoria de arredores aí das famílias. Deixa eu só melhorar a nossa luz aqui, que está escurecendo, né? Melhorou assim, Graça? Sim, não, mas não tem problema. Pode deixar assim, não tem problema. Entardecer aqui em Sarandi, né? Sim, isso. Sim, então com os colegas, a gente fez essa capacitação para justamente atualizar nesse tema, né? O saneamento, as questões de horta, de pomar, já tem assim uma continuidade de capacitação e de formação. Nossos colegas são formados nessa área para justamente atuar. Mas em questão de paisagismo e jardinagem, ainda nós estávamos carentes disso. Então, no ano passado, a gente buscou essa capacitação juntamente com mais 3 colegas na Escola de Paisagismo Peral do Encanto, lá em Nova Petrópolis. Então, junto com colegas de todo o estado, teve pessoal do Uruguai, pessoal de São Paulo, esses foram nossos colegas, né? E das diversas áreas de formação. Da extensão, então, eram nós 4 da Emater. E o muito legal, o mais legal disso, e que a gente encontrou, que a gente foi buscar, Graça, porque nós trabalhava isso no campo, mas nos incomodava ver a cópia de jardins urbanos ou muito artificiais, pessoal do interior copiando isso, usando pedra branca, pintando árvores de branco, usando 5, 6 tipos de plantas. Então era uma cópia de jardins urbanos, de outros jardins. E o rural, ele tem essa paisagem diferente e principalmente a natureza que já é bela.
Então, assim, a gente encontrou no paisagismo regenerativo essas orientações, esse olhar que a gente buscava para poder ajudar a orientar o agricultor. E é isso que a gente passou, então, agora para os colegas. No mês de julho, a gente fez essa capacitação e acabamos abrindo para todo o estado, porque a busca foi bastante, né? O pessoal do estado se interessou por esse tema. Aí a gente teve os paisagistas como Raul Cánovas, Tony Barques, Francisco Benetti e a Gabriela Pisetti. E juntamente, então, com nós 4 aqui do Regional, abordamos esse tema e principalmente a aplicabilidade disso no meio rural. E, além de buscar esse conhecimento, a gente sempre está estudando as tendências também, do comportamento e do paisagismo. Então, é um serviço completo, né? Porque hoje nós estamos assim, eu gostaria até de te trazer um pouquinho sobre essas questões de tendência de comportamento que o paisagista... Com certeza. Augusto Suac, que a gente segue ele, conheceu ele em eventos e palestras, né? E ele é um paisagista e do marketing. Então, ele também está sempre muito atento a esses comportamentos, né? Então, diz que depois da pandemia vai ser a explosão da felicidade. Então, as pessoas, assim, vão valorizar muito o estar com as pessoas, né? O presentear. Agora, nós estamos numa tendência também do home gardening, que é fazer jardim em casa, que é ter sua hortinha em casa. Nós temos a tendência do IG, né? Tem que fazer biquinho para dizer, mas é uma palavra dinamarquesa, né? Que fala da questão de você ter um lar, de você ter um ambiente, a tua casa será aconchegante, né? Ter o prazer de viver ali. E ainda outra tendência é o urban jungle, né? Também estão falando muito nisso. Então, são linguagens aí do paisagismo, né? E que esse urban jungle é realmente você trazer a natureza para dentro da sua casa. Então, é por isso que eu escolhi esse cenário aqui, né? Legal. Eu ia comentar que você já tem um ambiente aí bastante propício, né? Mas te digo que ele não foi sempre assim, né? Então, conforme a gente vai estudando, vai entendendo, e a própria pandemia, então, trouxe isso, né? Esse apego às plantas, e no home gardening, ali que fala em plantas, jardins e hortas, mas também a questão do artesanato, da gastronomia. Então, realmente, todos esses valores dessa convivência em casa. Então, seguindo essas tendências de comportamento, mas a nossa missão, que sempre foi, né, que o agricultor se sinta bem, tenha orgulho da sua propriedade, e como você disse antes, né, quando que nós sabemos o valor dela? Quantos já não pintaram a casa ou deram uma reformada para poder vender, ou até mesmo um apartamento? Claro, porque daí, né, vende pelo melhor preço. Então, por isso que no meio rural também, é claro, aquela propriedade, além do valor sentimental, o valor do cuidado, da apresentação, né, das atividades agrícolas. Então, seguindo essas tendências, a capacitação é que a gente traz essas ideias para a nossa região, né? E também nós já sentimos uma mudança de comportamento na nossa região. A gente fez um levantamento até para poder compartilhar aqui com vocês, né? E que a gente já vinha percebendo, né? Conversamos com viveiristas e floriculturas da nossa região. Então, eu trago um dado aqui, ó, que de 30% a 35% aumentaram as vendas nesses viveiros e floricultura. Olha só. Uma, inclusive, que eu posso citar, né, que me autorizou, a do viveiro Nona Ema, lá de Liberato Salzano, né? Ela fala em 35%, 40% aumentou as vendas dela nesse período de pandemia, comparado com o ano passado. Então, é claro, se você tem o produto disponível, mas nós estarmos atentos a esse capricho em casa, né? Então, você tem a planta à disposição para comprar, então fecha o ciclo, né? Você tem o produto, você tem a necessidade, e isso desperta também mais uma geração de renda. Veja bem, se aumentou esse consumo é porque nós temos também um campo, né, que pode aumentar também na questão do fornecimento, porque nós ainda temos muitas plantas que vêm de outras regiões. Então, também é um olhar atento que a gente pode ter na região para quem está procurando uma diversificação de renda, né? De repente, essa questão da produção de flores, arbustos e tal, né?
Sim, exato. E o agricultor por si só, o cultivar, né, já é a técnica que ele tem, né? Então, quer dizer, é um olhar importante e por isso E é também. menos estresse, né? Quem bota a mão na terra é menos estresse, é mais saúde, é tudo de bom. Exato. Então, eu acho que, e por isso também, pessoal que está conosco aqui, desse olhar nosso em dar mais espaço, mais visibilidade para isso e trocar essa ideia aqui também ao vivo com vocês, porque se estamos num momento de repensar o nosso formato de vida, né, o nosso formato de viver nesse mundo aí, em pandemia ou daqui a pouco, se Deus quiser, né, a gente vai chegar num momento que também esperamos ansiosos o pós-pandemia, né? Quer dizer, o que vai ficar disso, né? Como é que vamos nos adaptar e seguir a vida de uma forma leve, né? Apesar de tudo isso que está acontecendo. Então, acho que isso até me chamou a atenção porque saiu uma reportagem no fim de semana aqui no Jornal Alto Uruguai, sobre, aqui de Frederico Westphalen, né? Sobre a questão de vagas de trabalho, né? A gente está com algumas coisas em ascensão aqui na cidade, o frigorífico reabrindo, né? O pessoal de uma indústria de confecção compartilhando também vagas, visualizando aí um crescimento em função de outras estratégias adotadas pela empresa. E aí me chamou a atenção, né, que uma das RHs entrevistadas disse: hoje a gente está vendo se o que aquela pessoa está procurando no trabalho também tem a ver com esse novo contexto que as pessoas estão querendo para a vida Propósito de vida. delas. Propósito de Exato, vida, e né? aí tem muito a ver com isso, né? Porque quer dizer, como que eu vou organizar os meus arredores de casa, ou quem mesmo está na cidade, sei lá, o mesmo que seja em apartamento, organizar esses espaços de modo que a gente gosta de ficar ali, porque a gente está sendo forçado a ficar mais ali, né? Quer dizer, o... Inclusive tem pesquisas, Graci, de que empresas que adotaram ambientes mais acolhedores e com plantas, né, melhorou a saúde e a produtividade dos seus funcionários. Olha só. Também trabalho com hospitais, tá? Onde a melhora dos pacientes também se dá no convívio, assim, pelo menos poder olhar no jardim ou aqueles que podem transitar, né? Ter plantas, né? Então tem estudos, tem pesquisa, isso é sério, né? O quanto as plantas elas nos fazem bem. E eu tenho uma frase que eu trago desde o nosso curso lá, né? Você cura a natureza e ela te cura, né? Justamente porque você respeita essas plantas, né? São jardins mais regenerativos, são jardins que o que é o nosso trabalho, o nosso olhar? Minimamente organizar, porque às vezes assim, a gente tem uma mania de pegar uma mudinha da mãe, da sogra, da tia do Paraná, da cunhada de Frederico e vai enfiando ali, né? E jardim também é planejamento. Eu sempre brinco assim, Claro. quando você organiza a tua casa e o lugar para estender roupa, onde é que você faz? É lá em cima no morro, lá na coxilha? Eu digo para as agricultoras, não, é perto de casa, então você planejou. Então a planta, você também pensa que tamanho ela vai ficar, né? A questão dos potes, dos vasos, né? O meio rural ele tem a terra, tem o jardim, e às vezes acaba usando balde velho, pote feio, né? Sem falar em outras embalagens que, na verdade, tem a lei da devolução, né? Você nem poderia ficar com eles nas propriedades, mas a gente volta e meia ainda encontra isso, né? Então, nosso trabalho é isso também, na questão do entulho, na questão do lixo, na devolução das embalagens de agrotóxicos, né? E aí, quando você pega uma muda dessa lá da prima do Paraná e põe num pote feio, num balde todo arrebentado, só põe ali a muda, né? E o que eu tô falando, assim, é tão real, Graci. E sabe o que acontece com essa muda? Ela pega e fica bonita, coisa mais linda aquela planta.
E aí o pessoal quer trazer ela para dentro de casa ou para a área, né? E tá naquele vaso feio. Então são algumas dicas assim que a gente, né, às vezes precisa se atentar e realmente colocar a planta conforme o lugar que ela combina, o tamanho que ela vai ficar depois, né? É bem interessante. E a gente está chamando Provavelmente a são atenção. pequenos detalhes, detalhes, né, Dulce? De ir direcionando as coisas que fiquem em harmonia, né? E de repente quem está conosco aí até já passou uma cena dessas pela cabeça, né? Também o que eu queria comentar é essa questão dos jardins mais regenerativos, mais naturais, então com menos artificialidades, menos podas, né? Menos ostentação, né? Porque a gente vê assim, ó, às vezes o pessoal que gosta de um jardim, coisa assim, pensa que tem que comprar planta cara, né? E não é isso, né? Nós temos as plantas da região, aproveitar tudo isso. Diz que nós brasileiros usamos só 20% de toda a flora que a gente tem aqui, né? E aí pode ver, depois que você começa a respirar esse assunto, você sai na rua, você só olha isso, né? Você fica meio chata no assunto, mas daí tu começa a observar, né? Começa a contar. É sempre as mesmas plantas que você vê no jardim. Sempre as mesmas. Não vou dizer o nome aqui porque as coitadinhas não têm culpa, né? Mas é sempre as mesmas. Né? Então, e agora, dentro dessas tendências também, né? Tudo está voltando a samambaia, está voltando o coléus, está voltando as margaridas, tanta planta que foi deixada de lado, né? E outro foco que nós temos dado nesse nosso trabalho é a prioridade para plantas perenes, que aí você tem menos custo, né? Dificilmente você vai precisar comprar, porque essas plantas já existem em algum jardim aí dos nossos parentes no interior e elas fazem muita troca de muda, né? E ele dá menos mão de obra, né, no manejo e tal, porque se tu investir em planta de época, estação, né, a cada pouco você tem que trocar, você tem que comprar, você tem que mudar, então tem que ter mão de obra. Então, até às vezes quando a gente fala em jardins que os agricultores dizem, tem que gastar. Não, é justamente não gastar, né? É organizar o que tem ali, é respeitar essas plantas ali. E aí, é Bacana. claro, né? É só pensar em umas combinações. Você vai ver o que é forração, vai mais na frente. Depois usa algumas folhagens como um arbusto, mais ao fundo, uma arvoreta. Tudo depende do terreno, do local, né? E nessas visitas dos nossos colegas a campo, principalmente, né? Nós temos que começar com o sanear, com o limpar. Não adianta nós ir direto para o jardim. Às vezes tem o esgoto correndo atrás da Pois casa é, ainda, né? eu ia comentar isso, Dulce, ia pedir justamente que tu explicasse um pouquinho mais, porque tem pelo menos dois aspectos que, nesse sentido, que a gente tem enxergado como importante, assim, e aí eu quero entender um pouquinho o teu olhar mais técnico para isso. Essa questão do próprio saneamento, né? Eu me recordo, a gente já produziu conteúdo em Planalto com a colega Edmara lá, e ela explicava para a gente, né, no projeto que ela executou, ela disse, olha, Grace, um dos pontos principais é que a gente tem que deixar o solo coberto, respeitar onde tem daqui a pouco um fluxo maior de água, ter uma planta mais adaptada para aquilo ali e tal. E quer dizer, esse cuidado com a vazão da água no jardim, né, para não ter erosão, mas também para não ter nada muito exposto em relação a dejeto, enfim, né, a questão do saneamento. E também passa por aquele tradicional 5S, né, muitas vezes, para conseguir manter, digamos assim, essa organização também, né? Quer dizer, porque a gente executar um projeto, colocar lá, mudar o jardim, né? Vamos pensar assim. E quer dizer, manter é preciso ser prático, né? E funcional para a rotina Certo? daquela família, né? Hoje a gente sabe que as nossas famílias estão cada vez mais enxutas, né? E no Certo. rural, principalmente, né? Então, quer dizer, como olhar com bastante cuidado para esses dois aspectos, assim, Dulce? Menos é mais, né? Então, também para esse assunto aqui, né?
Começar com a limpeza, né? O lixo, o entulho, tem que dar o destino correto. As águas servidas da cozinha, né? Que tem que passar na caixinha de gordura, depois tem que ir para a fossa séptica, ou o sumidouro, né? Os dejetos do banheiro passa pela fossa séptica, pelo filtro, depois no sumidouro. As águas do tanque, que geralmente são as que mais ficam por cima, né? Também precisa encanar ela para o sumidouro. Então, a gente às vezes acha que isso já está tudo resolvido. Não está, né? A gente sempre tem esse trabalho ainda, né? E depois disso, bom, depois que está limpa a propriedade, digamos assim, aí vamos pensar também naquele espaço para as famílias tomarem o seu chimarrão, a sombra, o banco, o pergolado, né? Que dá todo aquele sentimento de aconchego e principalmente de orgulho. As mulheres são, estatisticamente, as mulheres são as que mais pedem para sair do meio rural, os jovens, né? E como esse trabalho, ele envolve a questão da mulher e do jovem. Também antes você falava da questão da entrevista para emprego, né? É a mesma coisa nas nossas propriedades de turismo rural e agroindústria. Como é que eu não vou ter um ambiente limpo e acolhedor para vender esse meu produto ou meu serviço de agroindústria ou de turismo rural? Né? Pelo espaço, eu já julgo o que é o produto lá dentro. Né? Eu sempre brinco com as famílias, quem passa na frente da nossa propriedade, tenho certeza, estão nos julgando. Então, mostra muito do nosso jeito de ser, da nossa personalidade, esse cuidado, essa limpeza aí, né, Graça? Tá certo, bacana. Mas legal. E assim, tu já deu uma pincelada aí para a gente dessas tendências, né? Do que a gente deve internalizar mais provavelmente nesse mundo pós-pandemia. Ó, Diógenes mandando um oi aí. Filhão orgulhoso, né, Diógenes? Não, não poderia ser diferente. Mas assim, a Luciene também tá aí. A Luciene também faz parte de tudo isso, gente. Faz parte. A gente vai abrir mais sobre o trabalho aí, que a Luciene também está super envolvida. Inclusive, mandar aí um abraço para Luciene, para Elaine, para Adriana, que são as colegas que compartilharam conosco nessa capacitação lá em Nova Petrópolis e agora também são as multiplicadoras dessa ideia aí na nossa região. Tá certo. Mas falando ainda dessas tendências e desses possíveis comportamentos, né, que a gente deve manter provavelmente num cenário mais a médio e longo prazo aí, claro que a gente hoje está tudo muito atrelado naturalmente à pandemia que a gente está vivendo, porque hoje é isso que está ditando como a gente dá o próximo passo, né? Se a gente dá o próximo passo, se a gente não, né, o que faz, o que não fazer, enfim. Mas assim, o que você tem visto nesse trabalho com as famílias que você já enxerga? Não, isso aqui, quer dizer, já é realidade, isso aqui pode ser fortalecido. A gente vai em várias famílias também, já vimos esse envolvimento maior do jovem nesse aspecto, porque ele também quer ter mais orgulho em dizer que é dali, né? E hoje, graças a Deus, a gente já está num momento que o nosso setor primário, o nosso setor agropecuário se orgulha muito. E eu acho que até durante a própria pandemia ficou muito mais evidente, né, a importância que o setor cumpre diante da sociedade de uma forma geral. Mas se tu pudesse pontuar, né, mais claramente assim, alguns deles, porque a gente acredita que isso está muito atrelado à saúde, porque quando a gente fala de trazer uma horta mais para dentro de casa, claro que isso talvez num contexto um pouquinho mais urbano, porque lá no rural se tem uma cultura diferente em relação a isso, né? Mas quer dizer, como é que a gente poderá daqui a pouco, não tenho dúvida, ter muito mais saúde, né? Pensando nisso, seja por minimizar o estresse, ou seja por ter acesso a algumas coisas mais fresquinhas ali, enfim, o que dá para a gente reforçar nisso? Eu até tenho uma frase que eu assisti, agora eu não lembro se foi do Karnal, do Mário Sérgio Cortella,
mas um desses filósofos falou que a gente valorize depois da pandemia aquilo do qual nós tanto sentimos saudades agora, que a gente realmente valorize daquilo que a gente sentiu falta, né? E então esses relacionamentos, esse fortalecimento de laços familiares principalmente, né? Mas uma coisa que eu tenho afirmado com muita convicção sempre, porque nós, enquanto o nosso trabalho, a gente trabalha a segurança alimentar, o saneamento, tudo isso nós sempre trabalhamos há décadas. Mas agora, nesse momento, isso nos trouxe tanta certeza de como o meio rural foi e é o melhor lugar nesse momento também. Tanto pelo distanciamento que é solicitado, né? Mas pela segurança e soberania alimentar. Né? A produção do alimento de subsistência, você ter a garantia daquele alimento e principalmente a garantia da saudabilidade, né? Que é a qualidade daquele alimento. Né? Então, sempre se falava e parecia assim que era uma coisa muito distante, né? E aí você trabalhar na horta, trabalhar no jardim, né? Você pega o sol, que é a vitamina D, é menos estresse, né? É atividade física. Então, isso é saúde quando você está fazendo essas atividades, se alimentando com alimento, então, de qualidade. E vivendo no lugar onde o ar é mais puro, né? Então, tudo é melhor no meio rural. E eu acho assim, nós temos que, de uma vez por todas, entender por que essa cultura, nós pequeno, tem uma frase assim, né? Eu não gosto disso porque você não diz uma pequena jornalista, um pequeno dentista, né? Você é agricultor, você tem esse orgulho e gostar do seu lugar. E se não está gostando, faça alguma coisa, é sinal que tem que botar mãos à obra e, né, dar um susto naquela propriedade. Por que na cidade é bonito? Por que na cidade, então, pode caprichar, né? É isso, assim, que sabe, eu tenho um sentimento muito forte disso, de, meu Deus, olha as pessoas na cidade quando se aposentam ou quando tem uma reserva, o que fazem? Compram uma chácara ou um sítio. Eu até já brinquei com os agricultores, se é por causa do nome, vamos mudar, então, de propriedade rural, vamos começar a chamar chácara, sítio. Chamar diferente. Né? Aí a autoestima, quem sabe, vai lá em cima. Tá certo, verdade. E de fato é uma quebra de paradigma, assim, que a gente enxerga um papel bem importante da gurizada nisso, de dar essa renovação e muitas vezes fazer essas mudanças, assim, porque depois que tem alguma intervenção, seja num jardim ou no modo de organizar um espaço, né? Aí que você vê, puxa, poderia ter feito antes, né? Mas de fato... E quando você começa também, você não quer parar, né? Exato. E a gente viu, tem visto esse movimento, até me chamou a atenção também, porque uma conhecida minha estava precisando de alguns móveis e tal, e esse movimento que você levantou nas empresas de jardinagem, paisagismo, na parte de móveis também teve um crescimento. Claro que isso é uma informação muito extraoficial e informal que eu estou compartilhando aqui, né? Mas assim, porque as pessoas ficaram mais em casa e no dia a dia ficou mais latente aquele espaço que eu precisava. Não, isso aqui eu preciso organizar melhor porque assim não tá legal. Ficar funcional, né? Isso, funcional. A gente foi forçado a enxergar mais algumas coisas, talvez, né? E eu acredito que isso tudo que a gente está compartilhando hoje aqui, né, Dulce, faz muito sentido, independente se a gente é do campo ou da cidade. E como você falou, não existe para isso, aliás, para qualquer coisa, mas principalmente para isso, não existe pequeno agricultor, não existe isso, pequeno produtor rural, né? Nós somos todos ou agricultores, agropecuaristas, cada um no seu contexto, e a gente não tem dúvida, é só a gente percorrer o campo, né? Que a gente não tem dúvida do quanto que esses aspectos ligados à jardinagem, ao paisagismo, a esse bem-estar né, ambiental dos arredores, ele valoriza e ele faz com que a autoestima das famílias vá lá em cima. Que elas tenham um orgulho de mostrar a propriedade deles, enfim,
porque aquilo passa a fazer muito mais sentido, né? E quando realmente faz sentido para ti, repercute de uma forma diferente na vida da gente, né? Mas eu já vou indo para nossa Eu queria, novidade, então, eu queria só diga, pode comentar, complementar. como colunista, né, que a gente conversa mais com as mulheres, né, cá entre nós. Então, cá entre nós, no trabalho de jardinagem, eu tenho percebido, assim, eu consigo até dimensionar como está o relacionamento do casal quando a gente chega na propriedade para falar. Porque Olha eles às só. vezes nos chamam, né, para dar dicas e tal, né? E ali tu percebe até o relacionamento do casal ou da família, né? Como isso é um trabalho familiar e como o casal precisa estar em sintonia, precisa estar se ajudando, né? Então, muitas vezes, assim, a gente encontra mulheres deprimidas que gostariam de melhorar o seu local e os homens daquela propriedade estão só atentos ao caminhão lá, à lavoura, as outras atividades, e às vezes uma lata de tinta, consertar o portão. Eu falo do que eu vi, tá? Eu falo do que eu vivi. As mulheres não têm essa autonomia, então por isso que também a gente sempre precisa estar lembrando as mulheres do valor delas, que o trabalho delas na propriedade tem valor, né? E dizer para os homens que não custa, né, ajudar nesse trabalho de jardim, de manutenção da ordem, da limpeza no galpão, no porão, porque você vai ter uma mulher mais feliz. E tendo uma mulher mais feliz, com autoestima, gostando do seu local, né, a harmonia da família, porque é a mulher que faz aquela questão dos relacionamentos, né, que harmoniza. Esse é o papel da mulher. Então, quando tem esse entendimento entre o casal, entre a família, o jovem também fica mais motivado, tem orgulho de trazer a sua namorada, o seu namorado, ou um coleguinha da aula para fazer os temas, eu sempre digo, né? É a nossa personalidade, é a nossa cara, o nosso lugar é a nossa cara. Tá certo. E de fato, essa sintonia, né, da família, a gente enxerga assim também nesses cases, porque ao longo aí da nossa trajetória na Novo Rural, vez ou outra a gente traz algum case nesse sentido também, né? Eu me lembro muito de uma família de Constantina, lá nas primeiras edições da Novo Rural, uma ou duas pelo menos que a gente visitou, e eu lembro que o meu relato quando a gente volta da propriedade é mais ou menos parecido quando acontece isso. É aquele lugar que dá vontade de ficar lá, né? Porque quer dizer, é tão agradável que a gente, né, enfim... E essa é a nossa proposta, ó, jardins para contemplar, para entrar e nunca mais sair, né? Os jardins de hoje, do século XXI, são para serem vividos, usufruídos, cheirados, tocados, comidos, porque é o jardim comestível, né? Não é mais o jardim apenas para ser visto, tá? Legal. Com plantas bibelô, mas sim um jardim para você sentir, entrar e não querer mais sair. Por isso que está muito em alta também essa questão de valorizar elementos que tenham na propriedade, né? Um tronco de uma árvore que já fez parte da história daquele contexto. A gente vê muito. Principalmente a madeira, né? Elementos em madeira, né? As pedras da lavoura atrás. Pois me chamou a atenção ultimamente, porque até nos comércios mais eletrônicos, assim, informais mesmo, né? Algumas redes sociais, me parece que tem crescido até o número de pessoas investindo fazendo, né? Bancos, mesas mais rústicas, quer dizer, tem todo esse outro segmento de complementos para o jardim, que também não deixa de ser, quer dizer, não deixa não, efetivamente é mais um mercado também, né, Dulce? Certo. Como é que vocês também têm visto isso, assim, na região? Eu vejo que já mudou a questão da valorização dos móveis antigos e utensílios, né? Uma vez o pessoal jogava fora, hoje já não, né? Hoje já sabem o valor daquilo, principalmente tem a história da família. Então, cristaleiras, aqueles bullets, né? Hoje o pessoal... E isso se deve ao trabalho da Emater. A Emater, os colegas fazem muito bem isso, né? De chamar para essa valorização, que é uma coisa que está em extinção, esses elementos, né?
Sim, sim. Eu me recordei também da dona Marinês, lá de Rondônia, né? Que é a família, eu acho que é Pasquale, se não me engano, que tem um espaço muito legal. Também Sim. tem um jardim maravilhoso. Nós É, e poderíamos citar tantos aqui agora, né, Exato, Graça? é verdade, é verdade. E a ideia é justamente trazer essas percepções, esses conteúdos, esses cases, e por isso, gente, assim, ó, essa novidade que a gente comentava antes, o que acontece? Tendo em vista essa tendência que a Dulce compartilha conosco aqui e que tem sido estudado por ela e, né, pelos colegas da Emater. Nós, enquanto Novo Rural, também estamos abrindo mais um espaço na nossa edição impressa e nos nossos canais aí, porque nós temos os canais digitais também, que né, a gente distribui conteúdo por ali também, a partir do mês que vem, agora do mês de setembro. Então, esse encontro nosso aqui hoje com vocês que estão conosco é bastante providencial, justamente para compartilhar essa novidade, né, Dulce? A Dulce tem nos assessorado nessa parte de curadoria de conteúdo relacionado a esse tema também, porque a gente entende que é um assunto fundamental também para as nossas famílias rurais e para quem mais for impactado, porque a gente não tem dúvida assim que, independente se vai estar no campo ou na cidade, a gente, até porque toda a nossa região é uma região bastante interiorana, então né, todos nós de alguma forma temos, né, Tenha um um pé pé no rural. ali. Exato, ou tem a mãe que ainda está no rural, ou o avô, enfim. Então, a gente está abrindo isso hoje aqui para vocês. A gente vai ter uma coluna e que a Luciene vai ser a pessoa também que já está fazendo essa curadoria direta de conteúdo com assessoramento da Dulcineia. A gente teve a oportunidade de ler o primeiro texto essa semana e eu vou te falar, eu fui lendo e eu me engasguei lendo aqui com a equipe, porque, assim, realmente... Além de trazer o conteúdo técnico, né, da planta. Exato, trazendo muito mais do que como cultivar uma margarida, como cultivar uma, enfim, né, tantos outros nomes que eu não vou me arriscar muito a dizer, porque às vezes, né, eu estava dizendo, a gente vendo até um conteúdo, a gente está nesse trabalho de edição, de produção, né, dos conteúdos, e aí eu disse, essa planta eu sempre falei assim, mas pelo jeito é assado, né? Enfim, então a gente também está É que a planta tem aprendendo o nome muito com isso. científico, tem os seus apelidos e conforme a região ainda Exato. muda o apelido, né? Exatamente. Mas então o que acontece? A grande novidade é essa, gente. A gente vai ter uma coluna específica para jardinagem. O espaço Vamos Cultivar vai ser de fato assim um convite para as nossas leitoras, para os nossos leitores, para quem está conosco nos canais digitais, cultivarem o que for importante para eles, né? Para vocês. Vamos cultivar plantas, outras coisas. cultivar costumes, cultivar hábitos, cultivar amizades, relacionamentos. E antes, quando você me perguntava sobre essa questão de mudar algumas coisas na propriedade e depois seguir fazendo, né? A gente tem que lembrar que são 21 dias que a gente tem que repetir alguma coisa para aquilo se tornar hábito, né? Então, abriu, fechou, né? Usou, guardou. Tem muito disso, né? Sim, sim. Espalhado pelos pátios, né? Não usa mais, guarda. Então, entra dentro dessa lógica. E o vamos cultivar é isso, hábitos, a leitura, cultivar o hábito da leitura. Exato. Né? E aí, nessa linha, pessoal, a gente vai ter um conteúdo bem multiplataforma, assim, conteúdos que se complementam, conteúdos que vão estar na revista impressa, que vai chegar para as nossas famílias rurais aí a partir do comecinho de setembro, conteúdos que vão estar no nosso YouTube, no nosso Facebook, no nosso site, no novorural.com. Então, assim, a gente já fez uma curadoria de uma série de conteúdos que a gente enxerga como base, porque tem coisas muitas vezes que, para quem interage mais com as plantas, já é natural, mas daqui a pouco,
Para outra pessoa, não. Eu mesma. Eu gosto muito de planta, mas dependendo da planta, eu penso, será que isso aqui eu posso colocar na minha sala? Posso colocar na sacada do meu apartamento? Ou Tem será que tem que planta ser, que de né? repente você não pode ter por causa dos gatinhos, né? Exatamente. Então, quer dizer, todas essas dicas, e aí a gente já deixa um convite também para quem quer deixar dúvidas, sugestões de pauta, a gente está super aberto para produzir conteúdo sobre isso. A gente vai trazer através, então, desse espaço. Vamos cultivar, que vai ter vídeo, vai ter coluna, né? Vai ter texto, vai ter muita foto, tenho certeza. E se precisar, a gente programa lives. Eu acho que a gente está super disposto aí a interagir Muito e falar bacana sobre o isso. assunto. Então, é isso que a gente queria compartilhar com vocês, dizer que, de pronto, também quero te agradecer, Dulce, assim, o teu apoio nisso. A Dulce também já é nossa colunista, já tem um canal direto aí. Oi, Marli, mais uma conosco aí. Tem um canal direto de comunicação aí. A gente diz para as mulheres, né? Porque realmente a Dulce tem esse cuidado de ter uma linguagem mais direcionada para o nosso público feminino, mas eu sempre digo, né? É para toda a família, é para todo mundo que tem interesse em bem-estar, em qualidade de vida, E eu em acho até que relacionamento, né? eu até acho que gera mais curiosidade quando a gente diz que é para elas, que daí os outros vão lá ler para saber o que as mulheres estão lendo. O que estão pensando, tá certo? É uma estratégia também, né? Então, nesse conjunto, a gente está, então, com essa participação da Luciane Duze. A Luciane também tem uma longa trajetória dentro da Emater, como extensionista rural, e conhece tudo de planta também, né? Tem se aperfeiçoado também nesse segmento, e ela vai também ser aí uma das personagens principais, vamos dizer assim, explicando de uma forma muito didática, muito clara, como cultivar, o que usar, em que ambiente usar, enfim. Então, a gente está super empolgado, super feliz com esse novo projeto. O Viveiro Nonaema, lá de Liberato Salzano, já é um dos parceiros nossos nesse trabalho também. Então, a gente está super feliz em poder falar sobre isso, porque a gente entende, como Novo Rural também, que o nosso papel na comunicação para hoje, e hoje acho que reforçou mais isso ainda, esse cenário todo, positivista, é de trazer boas novas, é de trazer novas possibilidades, novos olhares, literalmente novas leituras de algumas coisas que a gente tinha, né, em relação ao setor agropecuário. Então, o nosso desafio segue sendo esse, e a gente está muito contente mesmo assim de poder trazer essa leveza para os nossos conteúdos, e trazendo como principal pilar aí o jardim, né? O jardim, que é algo tão que fica tão à mostra, né? Que diz muito de nós, então, Diz como tu muito. está me dizendo, né? E que fica tão à Muito. mostra, né? Então, vamos cuidar muito do que está à mostra, né? Olha, a Josi obrigada, Josi, dando os parabéns aí para a gente da Novo Rural. E a Dulce, sem dúvida, né, Josi, o entusiasmo da Dulce, eu acho que contagia a gente, enfim, eu fico super feliz também em poder estar fazendo esse trabalho, porque eu tenho certeza que vai somar muito na vida das pessoas, e nunca estivemos, talvez, em um momento que a gente precisasse tanto disseminar esse conforto, né, que a gente tenha leituras e momentos mais reconfortantes. Então, eu acho que está aí um desafio, né? Missão dada, missão cumprida, e vamos começar a cumprir Show. essa missão a partir de setembro. Não sei se tem mais alguém que tem alguma dúvida, alguma coisa. Eu talvez tenha algum comentário que eu já talvez tenha perdido. A Luciane está dizendo que está muito feliz em poder participar desse projeto. Lu, eu tenho certeza que vai ser super, super recompensador para todos nós. Assim, a gente vai, né, começando se inserir num segmento que tem tudo a ver com bem-estar, com saúde. Então, isso é perfeito, né? Do ponto de vista também da comunicação. Então é isso, gente. Nos próximos dias a gente vai começar a publicar esses conteúdos, né? Na edição de setembro, que deve estar circulando aí na primeira semana, e isso que está no forno.
vai ter já esse conteúdo. Então é isso. Dulce, eu quero, como eu já te disse, quero muito te agradecer por ter entrado nesse bonde aí com a gente, a Luciene também, assim como outros colegas que poderão vir a sugerir pautas, enfim. E é isso, acho que é um desafio a mais aí, mas eu tenho certeza que vai somar, né, Dulce? É uma ferramenta também de... Né, essa divulgação, vocês são uma ferramenta muito importante e essa harmonia que nós, enquanto a extensão rural, pregamos e buscamos com o diálogo lá na família, a harmonia entre a renda e a satisfação de viver ali, de ser feliz, a revista Novo Rural agora também, né, que aborda tantas reportagens na área produtiva e de renda, também vai harmonizar com esse conteúdo assim que também vai levar as pessoas a pensar o seu entorno, né? Além da renda, mas também a satisfação das pessoas que ali vivem, né? E fazem aquele trabalho. E isso é sustentabilidade, isso é saudabilidade. Nós que temos que agradecer todo esse espaço, Graça, você é uma grande parceira junto com os teus colegas aí da Extensão Rural. Que bom, eu fico bem feliz. E aí, eu acho que por hoje é isso. Eu me perdi um pouquinho, não sei exatamente a hora que a gente entrou. Eu imagino que daqui a pouco encerra o nosso tempo aqui. Mas é isso, gente. A gente vai deixar salvo esse conteúdo também para quem gosta aí do assunto poder acompanhar nosso bate-papo com a Dulce. É sempre muito bom conversar com a Dulcineia, porque a gente sempre... tem ideias, enfim, né? Sempre muita coisa acontecendo e é muito bom, né? Isso. A gente precisa de movimento, né? Eu me lembro muito do que tu escreveu numa das colunas mais recentes, né? A gente precisa, por mais que a gente também precisou parar, né? De certa forma, enfim, mas a gente precisa criar movimento, né? A gente não pode deixar... Estar em movimento e recalculando rota também, né? Exato, faz parte. 2020 está convidando a gente para isso, né? Então, e a gente está convidando a todos a cultivarem novos hábitos, novas possibilidades, né, com isso. E setembro nós vamos ter mais uma live nesse tema também, né, Graça? Está sendo gestada essa live aí para setembro. Pois é, a gente quer trazer mais conteúdos, porque uma das percepções, eu acho que dá um tempinho ainda para a gente comentar, é um assunto que eu tenho me interessado e até conheço uma pessoa que poderá compartilhar daqui a pouco algumas ideias, da importância da gente trazer essa beleza para o nosso ambiente, sabe? E paisagismo, jardinagem é isso, né? Você contemplar uma flor é contemplar a beleza usar os 6 sentidos. Pois é, e contemplar a beleza, ela tem uma função na nossa vida também, né? Filosófica, social, enfim. Então, estamos aí gestando algumas possibilidades para a gente trazer algumas reflexões em relação a isso, porque não é só cultivar uma flor, né? Uma planta. Tem bem mais do que isso. Eu achei que você ia me pedir qual era o sexto, porque são 5, né? A gente sempre fala os 5 sentidos, né? Tato, diga qual que é, então. O tato, o olfato, a jardinagem, como a culinária, né? Usa 6 sentidos. Tato, olfato, paladar, audição, visão e a sensibilidade. Sensibilidade, olha só. Bom, agora sim o Instagram tá me acusando aqui que em 1h45 a gente derruba a live. A gente vai encerrando porque eu quero deixar salvo o conteúdo. Um beijão, Dulce. Beijão. Um super abraço para todo mundo que esteve conosco, tá bem? Obrigada pela parceria. Obrigada. Tchau. Tchau.